O que você precisa saber antes de comprar a sua maquininha de cartão? Gente, é muito comum quando você abre lá, está pesquisando por uma maquininha de cartão, você busca sempre que tem a taxa mais baixa. Daí você se depara em ofertas como, por exemplo, 0,99 no débito e no crédito à vista, 0,5% aí para débito e crédito à vista, parcelado 8%, enfim, você vai conseguir achar ofertas bem baixas. Mas o que você precisa entender é o seguinte: as empresas fazem isso para atrair novos clientes e conseguir vender o produto delas. Elas não estão erradas em fazer isso, as ofertas são muito, mas muito boas mesmo, tá? Excelentes. Só que elas têm um tempo limitado, até porque a empresa não pode operar tomando prejuízo. Você tem que pensar o seguinte: um banco, uma empresa aí de máquinas de cartão, essas empresas elas vendem o que para você? O serviço, né? Meio ali do dinheiro. Então, esse serviço que ela facilita a transação do crédito, né, do seu cartão ali, crédito, débito, transações financeiras, ele tem um custo, em que essas empresas precisam bancar a operação delas e elas também precisam bancar o seu lucro. Né? Tem que ter o lucro, não, ninguém vai ter um negócio que não está dando lucro, velho. Sinceramente, empresas não são instituições de caridade, você precisa entender isso, tá bom? Então, antes de você escolher uma máquina de cartão, você precisa pensar bem, né, o que você quer, se você está buscando taxa ou se você está buscando serviço. Claro que com a competitividade que tem hoje, você consegue ter os dois. Você consegue ter taxa e você também consegue ter bons serviços, tá? Mas aí você vai analisar, preciso disso realmente? A taxa está muito baixa. Outra coisa que você precisa observar na relação da taxa é como é que está a taxa de juros do país no momento. Se a taxa Selic, eu vou explicar para vocês aqui. A taxa Selic é a taxa que acaba, assim, ela sobe quando precisa ali controlar a inflação e ela desce também, né, quando poder também ter esse mesmo coisa de fazer o controle da inflação, quando está mais controlada ela vai descer reduzida, tá bom? Mas ela acaba influenciando diretamente, né, em financiamentos, empréstimos, nas taxas dos juros, né, dessa maquininha de cartão, tudo isso aí vai ser impactado se a Selic ela sobe e também se ela desce. O que acontece? Quando as empresas, a gente está hoje num cenário de Selic aí de 2 dígitos, né? Você tem aí 15%, pode estar em 13, 12, tanto faz. Vai ser uma Selic muito alta. Aí você precisa entender o seguinte: quando ela estiver ali em um dígito, normalmente você vai conseguir ter ofertas um pouco melhores nas taxas de máquina de cartão. Mas, no cenário que está, com esses 2 dígitos aí de taxa, aumento, está um pouco mais sufocante, 15% atualmente, né? Está um sufocante, o varejo sente bastante, e começa a briga. De um lado, os bancos eles precisam aumentar essa taxa e repassar para o seu consumidor final. Do outro lado, você que está aí empreendendo, que está vendendo, você precisa de um preço mais baixo, porque senão você não consegue vender para seus clientes, né, com um preço competitivo. Só que aí é onde você cai, às vezes, em certas ilusões, certos golpes até. Tá bom? Você vai atrás de máquina com taxa mais baixa, e por você buscar isso, você pode, às vezes, cair na lábia ali, muitas vezes, de um vendedor, um representante, né, desse segmento aí, ou até mesmo entrar no site, ler uma mensagem muito às pressas e você não presta atenção no que está escrito ali por detalhe, porque as empresas deixam tudo muito bem detalhado dentro do site delas ali, que é uma campanha, que depois da campanha isso vai mudar, que você vai ter a taxa ali, né, tal, para você poder trabalhar, que se você atingir tanto de faturamento, você vai ter essa taxa aqui, ou que você pode até entrar e negociar, caso você tenha um determinado faturamento, você pode já negociar uma taxa diretamente com eles. Se você faz isso, você vai ter um retorno financeiro. Agora, se você não faz isso, realmente fica um pouquinho difícil. Eu falei que retorno financeiro, mas minha mente deu uma vagueada aqui. Mas se você faz isso, você dá uma analisada, se você lê o comentário, né, ou está escrito ali antes de você adquirir sua maquininha de cartão, você vai conseguir ter um bom, fazer uma boa escolha, de maneira que você consiga realmente gerar economia para sua empresa. Então, o que você precisa ficar atento nessas taxas de juros, né? Na hora de escolher uma máquina de cartão. Você precisa estar atento não somente à taxa. Se você se prende à taxa, você vai ter alguns problemas de fato, tá? Você precisa, sim, analisar a taxa, é um dos pontos, tá? Nessa taxa você precisa analisar se ela é uma taxa que vai ficar fixa ou se ela vai sofrer alguma variação depois de um certo tempo, no limite de venda, por exemplo, depois de
A gente vê muitas campanhas aí, por exemplo, tipo, você vende 5 mil, até 5 mil você tem essa taxa, e depois você vai ter essa outra aqui e tal. Você precisa analisar isso, né? Se é um período de campanha ou se é uma taxa fixa, você vai ter de fato anualmente. Depois disso, você precisa analisar o seguinte: às vezes as empresas te mostram somente aquela taxa, a taxa das bandeiras, é o que ela vai te mostrar ali, tá? Mas ela não te mostra a taxa de antecipação. Às vezes é muito comum a pessoa chegar ali, ela está antecipando e ela acha que não antecipa. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Se você vê a empresa comprou lá e você está recebendo dinheiro na hora, recebe no mesmo dia, recebe no dia seguinte, com 14 dias, você está antecipando. E qual é o fluxo normal? O fluxo normal é, se você vender no crédito, tá? E essa antecipação a gente serve só para o crédito, tá? Porque o débito já vai entrar mesmo no mesmo dia. Mas o fluxo normal é, se você comprar no crédito, você vai receber após 30 dias esse pagamento. Então, 31 dias, está lá na sua conta de pagamento. Se você parcelou para 2 vezes, você vai receber esse pagamento também parcelado em 2 vezes. Parcelou para 5 vezes, vai receber ele parcelado em 5 vezes, para 10 em 10 vezes, assim por diante. O fluxo normal é esse. Só que as empresas entenderam que existe uma demanda no mercado, em que você que vende, muitas vezes não pode esperar até 5 meses, 6 meses, 10, 12 meses ali para receber o seu pagamento. Então o que ela faz? Ela tem dinheiro em caixa. Ela pega esse dinheiro dela lá, em caixa, e ela te faz um empréstimo. Então no momento que você está recebendo o valor antecipado, você está pegando um empréstimo ali antecipado com garantia. Isso é mais ou menos isso aí. Né? Só um exemplo que eu estou passando para você. Ela vai te antecipar aquele pagamento, que é o pagamento de dinheiro dela, para você, e a garantia é aquela venda que você fez que está para receber. Só que em troca desse serviço, ela também te cobra uma taxa, tá bom? Então é uma taxa de serviço que é chamada de taxa de antecipação. Essa taxa de antecipação ela influencia muito no teu parcelado. Então você precisa estar muito atento a isso. A questão da negociou, olhou ali a taxa das bandeiras, você precisa dar uma olhada também na taxa de antecipação e ver como que essa taxa de antecipação se comporta no seu parcelado, tá bom? Então por isso que às vezes você olha ali, não adianta o cara te passar ali, você tem 1% no débito, a antecipação não vai entrar no débito, tá bom? Então 1% no débito, você tem 2% no crédito à vista, só que a sua taxa de antecipação é de 2,35. Isso vai deixar o teu crédito bem mais caro. Entendeu? Vamos lá, nesse exemplo que eu dei aqui. Teu crédito à vista é 2% e a antecipação 2,35. Você vai pagar o que aí? 4,35. É a taxa final que você vai estar pagando. Tá bom? Então o desconto vai ser bem maior. Então você pega ali, faz uma venda, acha que vai ser feito um desconto e acaba sendo feito um desconto maior. E essa taxa se comporta no parcelado muito maior, tá? Muito maior. Por isso você pega, às vezes, o cara ali parcelado para 2 vezes já está pagando 10% contra essa taxa de antecipação. Então você precisa tomar muito cuidado na hora de fazer a compra, ficar atento a isso. Outra coisa que você precisa ficar atento também é em relação aos serviços que a empresa oferece. Por quê? Com a competitividade que está hoje, bancos, empresas desse mesmo segmento, eles oferecem excelentes serviços. Aí você precisa estar atento. Pô, o serviço que essa empresa oferece aqui me atende muito bem? Às vezes você vai ter tipo, um serviço, vou te dar um exemplo aqui, um serviço de comando de bar. Às vezes você tem máquinas de cartão, empresas que fornecem esse tipo de serviço, já na máquina de cartão dela, só que a taxa dela não é uma taxa tão baixa. Ela resolve um problema teu, resolve uma dor logística tua, mas ela tem ali um preço um pouquinho mais acima do preço de mercado, mas ela entende que você ainda se mantém competitivo no mercado com a taxa que ela está te oferecendo e também resolve esse problema que você tem, que te daria de fato aí perdas muito maiores. Você já pensou? Pô, ao invés de você pagar 2, 3, 4 reais ali de taxa, você acabar perdendo a venda, porque você não conseguiu controlar o fluxo de cliente que está entrando e saindo de tua loja. Então você precisa tomar esse pequeno cuidado, tá bom? Então, as dicas de hoje são essas aí. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal também, deixa uma dúvida aí que eu posso estar te respondendo, tirando tuas dúvidas, te ajudando com isso aqui. Beleza? Voltei, estou aí de novo gravando vídeos e jogando duro aí para a gente poder fazer o canal crescer e também tirar as dúvidas de vocês. Valeu!